Vocês sabem que o IFEM, junto com o SPPE, vem assim alguns anos fazendo um congresso em conjunto. Esse congresso é um congresso luso-brasileiro que acontece de 2 em 2 anos. Então, sempre nos anos pares. Um ano é em Portugal, outro é no Brasil. E sempre o que a gente faz é discutir a psicologia existencial e as práticas clínicas, tanto na vertente luso quanto na vertente brasileira. E o interessante nisso é que aparecem alguns elementos em comum, obviamente, as duas estão falando da psicologia existencial, mas também aparecem pontos divergentes. E, basicamente, o que vai ser, eu acho que o mote desse congresso, eu penso, pelo menos ele está sendo organizado nesse sentido, é poder trabalhar o que há de comum, mas muito mais marcar para as diferenças. E uma vez marcando para as diferenças, nós nos apropriarmos e nos exercitarmos para poder acolher o diferente, né? Penso que esse deve ser o exercício que nós aqui no Brasil temos que fazer, e acredito que o mesmo vai acontecer com os nossos irmãos lusos. Então, é isso. E hoje, então, nós estamos numa atividade pré-congresso, essa é a segunda atividade pré-congresso, provavelmente ainda virão outras, e que nós queremos divulgar o nosso congresso, né? E, enfim, que desperte a vontade, o desejo, embora a gente tenha que ver sempre a necessidade, né? Possibilidades têm que se conjugar com necessidades, né, Miriam, Kirka, Renata, Vitor, que estudam Kirka, Guilherme, todos eles sabem disso. Então, quem eu chamei hoje, convidei, assim, morrendo de medo de que ela não aceitasse, porque a Renata trabalha comigo lá no ERJ, Renata é psicóloga do Hospital Pedro Ernesto, tem um trabalho lindíssimo, inspirado em Kierkegaard, né? Também tem especialização no IFE, enfim, temos uma parceria enorme, por isso mesmo eu sei que a Renata ela não é espalhafatória nem extrovertida como eu. Então, eu arrisquei o convite e viva, salve, Renata aceitou. Renata escreveu um texto lindíssimo, quando eu li, eu fiquei apaixonada pelo texto, e ela é tão discreta que ela nem nunca falou do texto antes. Quando eu vi, o texto já estava lá publicado, em que a Renata aborda esse tema, ela aborda o tema da psicologia baseada em evidências, mas ela faz uma leitura por Kierkegaard, uma leitura poética, tira esse mais. E ela faz uma leitura por Kierkegaard, uma leitura bem poética, mas uma poesia que não perde de vista a psicologia. Isso daí realmente me encantou. Renata, obrigada por você estar muito afinada com as coisas que você aprendeu no IFEM. Ou seja, não aconteceu com você o que Heidegger diz que acontece no mundo moderno, a tendência ao esquecimento. Você lembrou, e lembrou sozinha, e obrigada por isso. Então, Renata, fala do teu título, porque ele é tão bonito que eu não vou roubar ele de você, ok? Bom, eu que agradeço, né? Agradeço o convite, é uma satisfação enorme estar aqui nesse momento compartilhando com a professora Ana Feijó, que foi minha professora formadora desde a graduação, depois na especialização e na formação no IFEM, professora Miriam, né? Fora outros colegas que também foram meus professores e hoje são amigos, né? Que estão aí. E tudo isso, essas reflexões, né? Que vão partindo também das inquietações do campo, né? O trabalho no hospital, o trabalho com saúde mental, vem dessa transmissão, né? Que eu recebi ao longo desse tempo e venho recebendo, né? É sempre bom poder estar perto desse grupo, né, e estar refletindo junto. Queria estar mais, nem sempre é possível, né, mas sempre que surge uma oportunidade, tem que aproveitar, porque realmente é muito especial. Bom, então eu vou trazer, né, o meu título é Apontamentos sobre a Evidência em uma Clínica Psicológica Existencial inspirada em Kierkegaard. É um recorte, né, desse texto que a professora Ana Feijó falou, né? Eu não vou conseguir trazer o conto,
né? Assim, vai ficar muito extenso. Eu fiz um recorte mesmo, mas eu vou ler, espero que possamos compartilhar após, né, após a leitura, a apresentação da professora Ana também, as nossas reflexões aí. Então, eu vou proceder à leitura do trabalho. Pode ser? Pode ser. Pode. Então, tá. A presente exposição é um recorte que busca apenas provocar algumas reflexões sobre a candente discussão atual acerca das evidências nas ciências psi, a partir da interlocução com a noção de angústia em Kierkegaard, bem como de lógica, ética e dogmática, tal como formuladas pelo autor na introdução de seu livro Conceito de Angústia, e também amparada por autores que se dedicaram à articulação da filosofia da existência de Kierkegaard com a clínica psicológica, tais como Feijó, Protásio, Campos, que mostraram como a obra do filósofo dinamarquês apresenta subsídios concretos para a elaboração de uma clínica psicológica que prima pelo resgate do caráter sensível da existência. Nesse sentido, como podemos depreender a noção de evidência em uma clínica psicológica que se inspira em Kierkegaard? É sobre o que vamos tentar refletir. Tais reflexões também partem de minhas inquietações a partir de minha própria experiência, atuando como psicóloga clínica em um serviço de saúde mental localizado no Hospital Universitário Público. Logo, trago mais disparadores e pontos para pensarmos juntos, de forma que sigo meditando sobre as questões levantadas, estando longe de serem esgotadas. Kierkegaard, em um conceito de angústia em 1844, como Vigílios Ralfinienses, aponta que, ao se tentar analisar um conceito específico, isso só pode ser realizado na concretude da experiência mesma e dentro da atmosfera que lhe diz respeito. Nesse sentido, seria a psicologia por excelência a ciência a enfrentar a questão da angústia, uma vez que sua atmosfera, de acordo com o filósofo dinamarquês, é, nas palavras dele, a da resistência intrépida da seriedade e a da angústia descobridora, sendo disso que ela pode ocupar-se. A psicologia interessa a angústia como abertura para a possibilidade no movimento existencial e ambíguo da existência mesma, ou paradoxal, tais como Feijó e Protásio articulam a respeito do Kierkegaard, ou como Campos afirma em relação ao paradoxo entre ser e devir na medida em que se é outrando-se. Para Ralfinienses, em contraposição à ética, que age e julga de acordo com a lei, e a dogmática, que determina e impõe, a psicologia sonda, observa e contempla, se aproximando da experiência, sem tentar buscar explicações nem alicerces onde assentar suas bases. A psicologia a qual o filósofo faz referência não se trata da psicologia formal que emerge enquanto campo disciplinar no final do século XIX com Wundt, de forma que o trabalho de buscar bases típico da era da técnica que fundamenta a ciência moderna não é a tarefa da clínica psicológica que se inspira em Kierkegaard, como muitos comentadores já escreveram, os que eu já citei. Para pensar a clínica psicológica nos dias atuais, essa aproximação se mostra especialmente necessária em um momento histórico no qual nos deparamos com a reificação das vertentes biomédicas, organicistas e globalizantes das ciências psi, que no campo disciplinar específico da psicologia, convencionou-se chamar de psicologia baseada em evidências ou práticas baseadas em evidências em psicologia, que, em linhas gerais, conforme mostram Leonard Meyer, busca por dados empíricos e evidências da eficiência e eficácia da psicoterapia, com indicadores e parâmetros de melhora e piora, medidas de relação custo-benefício, etc., com muitos interesses em jogo. A prática baseada em evidências, de acordo com Delatorre, Guanilo e colaboradores, e Deutler, surgiu inicialmente no Canadá na década de 1980, restrita ao campo da clínica médica, a chamada medicina baseada em evidências. E fatores como a proteção aos direitos de consumidores por órgãos governamentais, a certificação de qualidade dos serviços, os cálculos de custo-benefício pelas seguradoras de saúde, a busca pela comprovação de resultados para fins de prestação de serviços, entre outros, influenciaram a expansão desse movimento. Nessa direção, veio a intensificação da busca pelo suporte empírico e científico dos tratamentos psicológicos, particularmente a partir de meados da década de 90, decorrentes de mudanças no sistema de saúde nos Estados Unidos, que passou a exigir dados concretos e objetivos sobre os tratamentos oferecidos. Assim, conforme elucida Sanderson,
A pergunta principal era se determinado tratamento funcionava, para quais condições específicas e qual o seu custo-benefício. O autor enfatiza que questões ligadas à gestão dos serviços de saúde e o surgimento dos manuais e protocolos clínicos, os famosos guidelines, foram influências significativas para as práticas baseadas em evidências na medicina e, por conseguinte, na psicologia e demais áreas da saúde. Não buscamos aqui traçar um histórico da psicologia baseada em evidências, nem seria possível, mas apenas destacar o seu fortalecimento no momento histórico atual e seu ponto de origem no norte global, mais especificamente nos Estados Unidos e no Canadá, e dentro do campo da medicina, ancorada, portanto, em um paradigma biomédico. A evidência tornou-se tão fundamental para esse campo a ponto de ser incorporada à sua própria denominação, como caráter daquilo não só em que se baseia, mas que lhe dá legitimidade. No dicionário Oxford, evidência é descrita como, cito, qualidade ou caráter do que é evidente, do que não dá margem à dúvida, constatação de uma verdade que não suscita qualquer dúvida pela clareza e distinção com que se apresenta, incontestado. Há muitas definições possíveis para a evidência, porém, em um levantamento realizado por Barros e colaboradores, a certeza e o não deixar margem à dúvida encontram-se como núcleo central a todas elas. Nesse contexto, como apontam Delator e colaboradores, as evidências científicas, em linhas gerais, são aquelas decorrentes de pesquisas científicas objetivas, com resultados alcançados a partir de uma metodologia e de procedimentos técnicos científicos rigorosos, obedecendo a critérios específicos, tais como eficácia, viabilidade, adequação e significância. Na contramão das disciplinas científicas modernas, que buscam evidências para comprovar ou refutar hipóteses ou proposições por meio de critérios objetivos, a psicologia inspirada em Kierkegaard toma para si a evidência em seu sentido originário. Recorramos à etimologia, evidência, de evidere, que vem do evidence, que quer dizer claro, óbvio, perceptível, de ex, tem-se para fora, tirar, revelar, mais videns, de videre, indicando ver, enxergar, e que é derivado do indo-europeu weid, que é saber, enxergar, ver. Estamos falando de um saber que emerge e se revela da e na própria experiência. Um saber que nasce em ato, quando se olhando, enxerga, vê e por isso sabe. Tal evidência originária tem seu fundamento no próprio caráter estético e sensível da existência, mostrado pelo filósofo dinamarquês ao longo de toda a sua obra, tendo como lugar primordial a experiência concreta de cada um em sua singularidade existencial, como apontado por Feijó e Protásio. Diferencia-se, portanto, da evidência científica tradicional, cujo olhar é pré-determinado pelo saber que lhe é anterior e orienta a prática, no sentido de uma aplicação, por meio de manuais e protocolos, como visto na medicina e na psicologia baseada em evidências. Em conceito de angústia, Ralphinienses, para adentrar no campo que considera a própria psicologia e aos fenômenos que lhe dizem respeito, tece primeiro uma discussão sobre a lógica, a ética e a dogmática, das quais trarei apenas alguns breves pontos para que possamos apreender e refletir como a psicologia de modo particular, ou as ciências psi de modo geral, que assentam suas bases na ordem da técnica, tendem a se utilizar da lógica, da ética e ou da dogmática como fundamentos ao empreender seus modos de ver, que se orientam pela busca de evidências. Diz Ralphinienses que na lógica, abre citação, nenhum movimento deverá vir a ser, porque a lógica é, e todo lógico apenas é. E essa impotência do lógico é a passagem da lógica ao devir, onde existência e realidade aparecem. Fecha a citação. Numa psicologia em que se busca encontrar uma lógica, é no jogo do é versus não é que ela se ampara. Como acrescenta o autor, abre citação, a lógica se aprofunda na concreção das categorias. Tudo permanece sempre idêntico ao que já era desde o início. Fecha citação. O raciocínio diagnóstico dos manuais diagnóstico estatístico dos transtornos mentais, os famosos DSMs, produzidos pela Associação Americana de Psiquiatria,
são a encarnação da compreensão categorial e da tentativa de ancorar a existência numa relação de identidade, pautada em critérios de natureza estatística, segundo o modelo com o qual a psicologia baseada em evidências ou práticas se afina. Isso ocorre especialmente a partir da terceira edição do manual, o DSM-3, lançado em 1980 nos Estados Unidos, sendo considerado uma revolução dentro do campo da psiquiatria, pela forma como passou a estruturar e instrumentalizar o raciocínio clínico psiquiátrico. Trata-se de uma longa história, mas em linhas gerais, segundo Myers e Horvitz, na terceira edição, criou-se um modelo baseado em sintomas visíveis e mensuráveis, supostamente capaz de identificar a presença ou ausência de transtornos mentais, possibilitando o desenvolvimento de um sistema de medição padronizado. Assim, não seria necessário identificar a etiologia dos transtornos, apenas atestar sua presença ou ausência de forma descritiva por meio de suas categorias, pretendendo ser um manual neutro e ateórico, capaz de ser amplamente utilizado em diferentes contextos e por diversas abordagens clínicas em uma linguagem comum. De acordo ainda com esses autores, o surgimento desse tipo de modelo padronizado foi fruto de diversos fatores e complexas influências, tais como a busca por fortalecimento político e social da psiquiatria dentro do campo disciplinar da medicina, a intervenção cada vez maior do governo nas pesquisas e políticas de saúde mental, a pressão de seguradoras de saúde sobre os profissionais acerca do custo-efetividade do tratamento e a busca das companhias farmacêuticas em vender produtos específicos para tratar doenças específicas. Embora nascida nos Estados Unidos, e apesar do reducionismo e achatamento da complexidade do sofrimento humano em sintomas e categorias, de acordo com Pondé, o DSM-3 e suas versões posteriores até o DSM-5, que é de 2013, e a revisão foi de março de 2022, se tornaram, desde a década de 80, os manuais hegemônicos para a classificação dos transtornos mentais, sendo utilizados como base, inclusive, para a construção diagnóstica da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, que é a CID-10, que é o manual oficial da Organização Mundial da Saúde, utilizado como referência no Brasil. Ainda que o CID seja a principal referência no Brasil, inclusive para fins de laudos, benefícios, documentações para a saúde pública, burocracias, o DSM é a referência principal nas formações técnico-pedagógicas e nas publicações científicas, tornando-se, além de objeto técnico, objeto cultural. Portanto, observa-se que ele é visto como uma revolução no campo, por ter se tornado de fato um paradigma no sentido mesmo em que Thomas Kuhn apresenta em sua obra sobre a ciência e seus paradigmas na estrutura das revoluções científicas, né? A radicalidade da busca pelas evidências se tornou tal que há inclusive um projeto do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, Research Domain Criteria, que é crítico ao DSM e busca suplantá-lo com o sonho de encontrar os substratos orgânicos correlatos ou causais dos transtornos mentais, aliando as teorias comportamentais às neurociências. Mas voltemos ao DSM, que é altamente difundido. Um manual estatístico baseado em comportamentos que são transformados em sintomas e categorias, que passou a ser tomado frequentemente por clínico e que não comporta a vida, colocando a existência mesma à margem. Existências marginalizadas, identificadas como transtornadas, mesmo que, entre aspas, não especificadas. Cito isso pois o próprio não específico surge como categoria diagnóstica para englobar o que não cabe nas demais categorias, de maneira a tentar apreender ao máximo aquilo que escapa na busca de um rótulo de identificação que lhe forneça um certo tipo de inteligibilidade e identidade. Cito como exemplo a categoria transtorno não especificado da personalidade, o código F60.9 na CID-10, utilizado quando os critérios dos transtornos de personalidade específicos não se encaixam no comportamento observado. O que podemos depreender disso? O não, como aquilo que não comparece com as evidências para uma classificação específica, é tomado como matéria para confirmar a regra na lógica da contraposição. O não específico só pode ser tomado na contraposição do específico, por exemplo. Assim, o não específico ganha materialidade e se torna uma especificação,
reafirmando uma vez mais o específico e assim inflam-se cada vez mais os manuais, deixando entrever paradoxalmente suas falhas em tentar dar conta dos fenômenos da existência humana. Diante desse movimento, recorremos a Ralphiniensis, que elucida que, na lógica, o negativo, na verdade, não o é, mas tem de se tornar um. Torna-se, assim, um, entre aspas, necessário outro, para que se possa fazer a contraposição da qual a lógica necessita para se mover. Mas, ao se fazer um outro necessário, o negativo já não é mais o negativo. Assim como quando se tenta explicar o imediato, por exemplo, ao fazê-lo, ele também o deixa de ser por não comportar a mediação. Toda essa discussão que Ralphiniensis faz tem valor para a clínica, pois quando se tenta apreender uma experiência por meio da lógica, da explicação, da concreção categorial de um nome diagnóstico, ela já o deixou de ser também. Passa a existir como construto, proposição, mas não como experiência. É por isso que não raro as hipóteses diagnósticas em psiquiatria mudam tanto. Vide a trajetória dos próprios DSMs a cada momento histórico, mas também na trajetória de vida para o mesmo sujeito quando ele vai transitando por diferentes categorias diagnósticas. Para quem trabalha em serviço de saúde mental, isso é bem comum de observar. As comorbidades psiquiátricas, isto é, aqueles indivíduos que recebem 2 ou mais diagnósticos psiquiátricos, também são bastante frequentes. Apenas para ilustrar, em uma revisão sistemática recente, Baltes e colaboradores encontraram que 90% dos adultos diagnosticados com transtorno do estresse pós-traumático possuem mais um diagnóstico psiquiátrico, e 2/3 possuem 2 ou mais. Quando um determinado nome não é suficiente para comportar um grupo de comportamentos ou sintomas, outros nomes vão sendo acrescentados, possivelmente como forma de sair do embaraço daquilo que não se tem um nome, ou, em última instância, para fazer frente à angústia, seja do paciente, seja do profissional. Um fenômeno que revela a evidência de que um nome e categoria não abarca a ordem de grandeza de uma experiência, muito menos de uma existência. Diante disso, interrogamos: por que a própria experiência não é tomada como evidência, mas antes como falta de precisão ou erro, seja ele dos manuais ou dos próprios profissionais? Vemos aqui a diferença de uma ciência que se fundamenta em uma instrumentalização lógica, científica, por meio da busca incessante por evidências às expensas da experiência, para uma psicologia existencial, que se fundamenta no evidere da situação existencial, ou seja, no que se faz ver, no que se mostra, no que aparece nesse movimento em ato para cada um. E isso não procede de uma busca, pois o psicólogo existencial simplesmente comparece, se faz presente e presença, com um olhar atento, paciente, interessado e disposto a ver sem tentar controlar com o seu querer aquilo que acontece ou aparece. Ainda seguindo-se o fio do negativo que vimos na lógica, assinala Ralphiniensis que quando se caminha da lógica para a ética, o negativo é tomado como o mal. Ironiza ele, abro citação: bem se vê quão ilógico tem de ser os movimentos da lógica, uma vez que o negativo é o mal, e quão antiéticos na ética, uma vez que o mal é o negativo. Logo, entramos aqui no campo dos valores, o positivo e o negativo como valores. Para a psicologia ou qualquer outra ciência psíquica se ampara numa tal ética. O que é o negativo? O que é o mal? Lembremos que muitas das doenças neuropsiquiátricas, por exemplo, assim foram denominadas: mal de Alzheimer, mal de Parkinson e por aí vai, incorporando um juízo de valor em seu próprio nome. Tal como faz na direção oposta a psicologia positiva, fundada em 1998 pelo então presidente da Associação Americana de Psicologia, o psicólogo Martin Seligman. Segundo Paluda e Kohler, ele tecia uma crítica pelo fato de a maioria dos estudos e pesquisas abordarem os aspectos negativos e patológicos do ser humano, com poucos deles tomando como foco, abre aspas, os aspectos virtuosos da natureza humana, fecha aspas. Não se trata aqui de discorrer mais profundamente sobre esse campo, mas apenas apontar, a partir de uma interlocução com Kierkegaard, como os valores vão se imiscuindo também nos modos de saber e fazer, e no próprio nome das ciências psi e nas práticas baseadas em evidências em psicologia. Nesse contexto, que lei ou normas determinam o que é o mal e o que é o bem?
o que é o positivo e o que é o negativo. Que existências ou modos de existir encarnam esses ideais? Nessa direção, Ralph aponta que a ética é uma ciência do ideal, no sentido de querer, abre aspas, introduzir a idealidade na realidade efetiva, fecha aspas. Não para elevar a realidade ao ideal, mas antes para colocar a idealidade como tarefa e supor que o ser humano esteja de posse das condições para tal. Mas para em seguida cair em contradição, tão logo o ser se mostre embaraçado e impossibilitado de cumprir tal tarefa, ou seja, para atingir as condições ideais. Ele completa que quanto mais a idealidade se coloca como tarefa para cada homem, no intuito de fazê-lo ascender, nas palavras dele, para o homem por excelência ou o homem verdadeiro e total, mais ela torna evidente a dificuldade, mais ela entrega a sua fragilidade, da qual tenta escapar se distanciando, discriminando e julgando a cada indivíduo em sua ação, não em sua singularidade, mas na universalidade da lei. Então, ao se deparar com seus limites, com essa fragilidade, nesse caminho, pressupõe a dogmática, onde então entramos no campo dos dogmas, das normas, das crenças. Para, no sentido inverso, instituir a idealidade como tarefa de baixo para cima, ou seja, a ética, aquela que age e julga, passa a se servir da dogmática, aquela que determina e impõe para essa tarefa. Assim é, por exemplo, quando no campo das ciências psi facilmente caímos na armadilha de determinar ou impor comportamentos, modos de ver e de existir, como normais ou patológicos, certos ou errados, saudáveis ou transtornados, e julgá-los, discriminá-los e categorizá-los a partir disso. Estamos no campo do que é, do que não deve ser e do como deveria ser, instituindo-se e impondo-se um caminho prescritivo para tal. E qual é o caminho? Aquele que a evidência científica indica. E quem indica? Os que detêm o saber sobre as evidências. A evidência é o caminho. E tudo o que não é evidência fica à margem. O lugar onde habita o que escapa à lógica, à ética, à dogmática, às definições, às certezas e imposições. Lá onde habitam as dúvidas, as incertezas, a imprevisibilidade, a angústia. Lá onde o olhar treinado do especialista não consegue ver, pois é treinado a identificar e principalmente a ignorar, é o olhar enviesado do especialista. A angústia fica à margem. Ela é a nódoa indesejada do asséptico ideal científico médico centrado. Para Ralph Nienses, a angústia não constitui qualquer imperfeição no homem. Ao contrário, afirma que, abre citação, quanto mais original é um homem, tanto mais profunda será a sua angústia. Fecha a citação. Não se trata da angústia diante do pecado, que na dogmática pressupõe e impõe o bem e o mal, pois a diferença entre bem e mal não está dada. Para ele, tal diferença só se dá na realidade efetiva da liberdade. A angústia para ele aparece nesse momento em que o indivíduo se depara com a possibilidade para a própria possibilidade, o vislumbre da possibilidade do mais próprio, o instante em que algo se abre vertiginosamente. Ralph Nienses assevera que, abre citação, a angústia pode se comparar com vertigem. Aquele cujos olhos se debruçam a mirar uma profundeza escancarada sente tontura. Mas qual é a razão? Está tanto no olho quanto no abismo. Não tivesse ele encarado a fundura, deste modo, a angústia é a vertigem da liberdade que surge quando o espírito quer estabelecer a síntese, e a liberdade olha para baixo, para a sua própria possibilidade, e então agarra na finitude para nela afirmar-se. Avançar mais a psicologia não pode, nem tampouco quer. Fecha a citação. Para Ralph Nienses, vertigem não é sintoma e angústia não é diagnóstico. Cuidemos para não cairmos nessa tentação. No nosso horizonte histórico das técnicas e evidências, rapidamente somos levados a transformar uma fala ou atitude em uma asserção ou premissa lógica e a organizarmos ética e dogmaticamente seus sentidos e supostos fundamentos, a julgarmos como falsos ou verdadeiros a partir das supostas evidências, para tão logo explicarmos e exercermos uma espécie de domínio, de controle sobre a experiência, saindo da angústia perante aquilo que nos confronta,
por meio do distanciamento, da anestesia e do fechamento dos olhos e do abismo, posto que se trata de uma relação de co-constituição, de correspondência. Como disse Ralphiniensis, o motivo está tanto no olho quanto no abismo. Logo, na relação que se estabelece nesse entre, nessa miragem. É a psicologia, segundo ele, a ciência que abraça essa angústia descobridora como atmosfera de trabalho, de maneira que não lhe cabe aplacar a vertigem que se lhe anuncia, nem a explicar, até mesmo porque, como ele enfatiza, ela não pode nem o quer. Há que se ter paciência, como diz Campos sobre o pacientar kierkegaardiano, somente na paciência é possível ver. E simpatia. Simpatia é essa, segundo Ralphiniensis, que só é verdadeira, abre aspas, quando se confessa intimamente que o que atinge a um pode atingir a todos, fecha aspas. A esse respeito, o autor ironiza que um médico de manicômio que seja ingênuo o suficiente para acreditar que sua razão está assegurada para toda a vida e que permanecerá para sempre sensato, está pior do que seus pacientes e não terá condições de curar a muitos. Esse é o especialista iludido, que acha que com seu suposto saber adquiriu um seguro e uma solução. Disso depreendemos com Ralphiniensis que não há fazer clínico possível para aquele que se esquiva das margens, as renega e se recusa a visitá-las, para aquele que acredita estar pisando em terra firme. A experimentação é terra não firme. As margens são moventes. A evidência, o evidério, a partir de Kierkegaard, aponta inteiramente para o caráter experimentante de sua psicologia. Campos, trazendo um esclarecimento feito por José Justo, tradutor da obra A Repetição de Kierkegaard, que reproduzo aqui, explica, abre citação, como é fácil de entender, a designação de psicologia experimental não indica uma disciplina científica e sua respectiva metodologia, cujo surgimento é bastante mais tardio. A expressão de Lamarquesa, experimentando de psicologia, poderia, porventura, ser traduzida por psicologia experimentante, se desse modo fosse possível dar a ver o caráter não disciplinar do empreendimento kierkegaardiano. Psicologia, nesse contexto, tem um sentido marcadamente etimológico. Designa aquela parte da indagação filosófica que lida diretamente com todo o conjunto das categorias que dizem respeito à alma e suas respectivas manifestações e modos de existência e de atividade. Fecha citação. Campos complementa que Kierkegaard toma dos gregos a psique em seu sentido originário, que designa vida, e que o psicólogo que se inspira no modo kierkegaardiano de ver é aquele que busca conquistar esse jeito de ver a margem, que são as palavras do autor, que o próprio Kierkegaard transmite pela experiência e experimentação na forma como ele se dirige a cada leitor em particular, como afirmam Feijó e Protásio. É experimentando os tantos outros de si, em seus inúmeros pseudônimos, transitando por suas próprias margens, que Kierkegaard nos interpela, a cada vez, a conquistar um modo de ver que se assenta, sobretudo, na originariedade do ver, que, como assevera Campos, é um jeito de ver a margem. Ver que não é sentido, mas sentir, que não é função dos olhos como órgãos do sentido, mas é a disposição do poder se deixar tocar e ser tocado com todo o corpo, no encontro com a experiência. Assim, não há regras, prescrições ou protocolos técnicos a serem seguidos. Kierkegaard toca a cada indivíduo em sua singularidade, por meio da experiência concreta, na vida mesma, assim como uma psicologia que se inspira no seu fazer. A psicologia de inspiração existencial kierkegaardiana não se baseia, portanto, nas evidências científicas, mas no olhar do evidério, na entrega ao caráter sensível que a existência convoca. Quando Ralphiniensis escreve o conceito de angústia, ele diz que não é sua intenção, em suas palavras, escrever uma obra erudita ou perder tempo em procurar comprovações em referências literárias, ou seja, em buscar evidências com fins comprobatórios. Assevera ele que, abre citação, frequentemente os exemplos que são apresentados nas psicologias carecem da autoridade poético-psicológica propriamente dita. Fecha citação. E é isso que ele faz. Ele subverte a ideia da autoridade científica, cujo poder está na comprovação que não deixa margem à dúvida,
para se demorar nas dúvidas que habitam à margem, conferindo autoridade à experiência e seu caráter de poiesis, de criação, possibilitando um clinicar que sai da evidência como caminho e toma o próprio caminhar como evidência, evidério. Sai da centralidade que normatiza o mundo e rege a multidão para ver à margem, esse lugar móvel que bordeja o abismo, as funduras da possibilidade para a possibilidade, que se anunciam no instante de um encontro, onde de repente olho e abismo se cruzam e se tocam no estremecimento da vertigem, no temor e no tremor. Trata-se de um ver interessado, atento e cuidadoso, que não almeja ser o centro, nem olhar para o centro, desde o centro. Ao contrário, nasce e se embriaga nas margens. É desse lugar, não lugar, habitado de forma nômade e vulnerável, que o psicólogo clínico existencial tenta realizar a sua tarefa. E nessa tarefa, a clínica se alicerça e se nutre em sua própria atmosfera de angústia descobridora, amparando-se nesse caráter poético-psicológico que ela toca e faz ver. Em vez de protocolos e guidelines, poesia, literatura, arte. Feijó mostra que é esse interesse pela existência e pelo caráter sensível do existir que aproxima a psicologia existencial da literatura, por exemplo, uma vez que esta brota da própria experiência, se tornando guardiã do caráter sensível que a constitui. É, portanto, a experiência, incluindo aí a arte, a nossa guiança, a nossa principal escola, a própria fonte do nosso evidério. É com Alberto Caeiro, heterônimo do homem das mil margens, que aprendemos que no primado da razão, pensar é estar doente dos olhos. É com Clarice Lispector que descobrimos que na busca desesperada por seguranças e garantias, a salvação é pelo risco. É Manuel de Barros que nos mostra nos limites da lógica que carregar água na peneira é o ofício do poeta. Seria também do clínico? É Mia Couto que faz ver que o homem não é o umbigo do mundo, pois o primeiro homem nasceu das margens, e que quando o ser acolhe a sua condição marginal, pode ele acenar para os outros de si nas outras margens, sendo necessário para isso pacientar, aguardar e aprender a ver com os olhos que olham para dentro, as palavras do conto dele. É com Drummond que descobrimos, na luta contra os vazios, que não há falta na ausência, pois a ausência é um estar em si. E é com Álvaro de Campos que vislumbramos que, na busca desenfreada por soluções e fechamentos, a única conclusão é morrer. Como afirma Ralphiniensis, a psicologia é, abre citação, a ciência que tem mais do que qualquer outra o direito de se embriagar com a multiplicidade borbulhante da vida. Fecho aspas. Façamos, portanto, uso desse direito, com todas as evidências que a experiência do viver nos traz. Obrigada, gente. Obrigada, Renata. Como eu disse para vocês, o texto é lindíssimo. Não dá para ninguém discordar, não é isso? É maravilhoso. Muito bom, Renata. Obrigada aí pelas citações, né? Você me citou a Miriam, e é sempre gostoso, né? Ver que as pessoas estão lendo e saboreando aquilo que você escreveu. Bom, depois da Renata fica extremamente difícil falar, mas sei que é difícil, mas vou tentar assim mesmo. Vamos começar logo com poesia, né? É... Bom, pensei em várias coisas, eu tinha feito um início, aí eu fui ouvindo a Renata, disse, vou mudar meu início, porque a Renata também mudou um pouco o texto, então, muito, né, Renata? E eu disse, então vamos lá, vou tentar aí acompanhar a Renata, e várias coisas me ocorreram, né? Eu ia começar de início de uma forma, assim, bem por meio ao método. E aí eu pensei assim, bom, falar de método que não é bem o meta-O2. Depois que a Renata falou de caminho como meta-O2, fica meio complicado.
E aí eu resolvi, pensando aqui, trazer um trecho de Heidegger no seminário de Zolikon, que é um seminário que ocorre no dia 29 de novembro de 1961, quando ele estava de férias na Sicília. Vejam bem, Heidegger estava de férias na Sicília e fez seminários com aqueles que queriam ouvi-lo. Um workaholic, né? Mas vamos lá, o que ele traz. No seminário anterior, o debate, vocês sabem que o seminário de Zollikow foi feito foram aulas que ele ministrou a psiquiatras e a psicoterapeutas que adivinham desse modo de pensar científico-natural. E, obviamente, eles pensavam através da dicotomia sujeito e objeto, mostravam esse objeto como algo que deveria ser analisado, investigado, e, portanto, ele teria que se constituir com algo da ordem da repetição, da ordem da causalidade, da ordem de uma materialidade positiva, né? Onde não haveria lugar para negatividade. Então, esses psiquiatras deram muito trabalho para Heidegger, né? Porque ele tentava mostrar para eles um outro modo de pensar, e eles parecia que começavam a entender o que Heidegger estava falando, mas aí vinha uma pergunta, e na pergunta Heidegger pensava, eles não entenderam nada. E aí ele retomava a fim de que eles pudessem pensar para além desse modo científico-natural com que os cientistas ou os profissionais atrelados a esse modo de ver veem no início e, na maioria das vezes, palavras de Heidegger, aquilo que se mostra a eles. A grande coincidência, e eu fui entender bem por que Heidegger fez esses seminários, e aí, na medida em que fui estudando um pouco da psicologia e das práticas baseadas em evidências, eu fui vendo que esses seminários de Heidegger foram entre 1959 e 1969, e as práticas baseadas nas evidências foram posicionadas como naquele momento, em uma discussão em que se queria que toda a prática médica fosse baseada em evidências. Então, em 1950, houve um intenso debate entre os pesquisadores e clínicos. Naquele momento, os clínicos, em sua maioria, advindos da medicina, né? Bom, e eles começaram a ter um debate. Um lado, uma parte desses debatedores, diziam que as práticas baseadas em evidência eram mais rigorosas e, portanto, mais creíveis, e que, porque tinham essas provas empíricas, experimentais, elas poderiam ser empregadas nas pessoas com muito mais garantias de sucesso. Bom, por um lado, então, havia, como eu disse para vocês, foi um intenso debate. Havia aqueles que diziam, não, na prática clínica não é necessário que haja evidências empírico-experimentais. O que se leva em conta são as bases, os fundamentos que norteiam essa prática e a experiência do profissional. Então, eles achavam que esses dois critérios eram os critérios fundamentais para que a gente pudesse dizer que uma determinada prática era evidente, e era evidente, e por isso mesmo era rigorosa. Então, elas compartilhavam de um tipo de rigor que não era o rigor da ciência, mas era muito mais um rigor que está atrelado até à filosofia, ao pensamento filosófico. Bom, então havia esse debate. Por outro lado, haviam aqueles que defendiam as práticas baseadas em evidências
que diziam que não era isso que era importante. Os postulados eram outros. E quais eram? Era uma intervenção, o clínico devia ter uma intervenção de acordo com a queixa do seu paciente e das idiosincrasias. Então, vocês vejam que é uma coisa bem comportamental. Eu tenho que ver qual é a queixa, eu tenho que fazer uma mensuração da queixa. Nessa mensuração da queixa, as idiosincrasias aparecem, e uma vez isso aparecendo, eu poderia aplicar uma técnica terapêutica a esse paciente, mas que ainda não era suficiente. Era preciso ainda uma comprovação empírica dos resultados obtidos. Bom, nesse contexto, essa grande discussão faz com que a balança pese mais para o lado daqueles que defendiam as práticas baseadas em evidências. E a psicologia começa também, nesse momento, como a Renata já falou, em solo norte-americano, começa também a atender para essa proposta. Então, a psicologia também, e a psiquiatria, também queria fazer jus ao rol da psicologia, das práticas baseadas em evidências. Bom, esse debate é intenso e esses dois lados, aliás, lembro o debate lá de Parmênides e Heráclito, que um defende o caráter universal das verdades e o outro defende o caráter passageiro de tudo que há. Ou seja, um defende a coisa de que a essência é um núcleo duro, concreto, né? E o outro, a essência é justamente esse movimento. Então, a discussão está por aí. Heidegger vai fazer esse seminário justo nessa época. Então, a gente entende melhor, e isso começa em solo norte-americano, mas chega rapidamente em solo europeu. Tá? Abaixo do Equador, nós demoramos mais a chegar a essa discussão no volume que ela se encontra hoje. Tá? Mas, em solo norte-americano, essa é a grande discussão, e em solo europeu também. Então, o que acontece? Há esse grande debate entre essas duas perspectivas das práticas em psis, como a Renata falou, né? O DSM-5 aparece na década de 50 também. Então, você vê que todos esses códigos de doenças mentais aparecem nessa época em que nós tínhamos que correr atrás de evidência para ser um conhecimento, evidências empíricos mentais, para que a nossa prática fosse reconhecida como uma prática válida. Bom, essas discussões continuam, e em 1993, pela divisão 12 da APA, que vai corresponder à área de psicologia clínica. Então, vocês vejam como é que demora a discussão chegar de forma sistemática à psicologia. Só em 1993, na divisão 12 da APA, é que vai ser definido os critérios a partir de uma força-tarefa, para que os objetivos da psicologia baseada em evidências pudessem, então, se fazer valer. O que eles vão colocar como sendo obrigatoriedade da psicologia para que ela fosse uma psicologia baseada em evidências? Primeiro, definir e identificar tratamentos empiricamente válidos. Então, os tratamentos tinham que ser empiricamente válidos. Para isso, eles tinham que, primeiro, ser definidos e identificados e comprovados. Então, o tratamento que eu faço, eu tenho que definir. O tratamento que eu faço, eu tenho que dar uma identidade para ele e depois ver se comprovou resultados. Resultados aí é adequação. Adequação ao modelo de normalidade imposto pelo mundo. Então, é isso que seria válido. O nome disso é TEV, T-E-V. 2, propor diretrizes de formação para futuros terapeutas
e de treinamento contínuo para os profissionais em exercício. Então, a ideia aí é a formação com treinamento. Então, a tarefa do psicólogo tinha que ser treinada, repetida inúmeras vezes, até que ele pudesse se apropriar dessa tarefa. 3, disseminar os tratamentos empiricamente validados para os planos de saúde. A Renata também falou disso, né? Ou seja, o capital, né? A economia também está envolvida nisso. Então, é necessário que os planos de saúde aceitem os tratamentos em psicologia como válidos. E, por fim, informar a população sobre a efetividade da psicoterapia. Bom, informar é fazer artigos, informes, matérias de jornal, onde eu diria qual foi o sucesso da prática psicoterapeuta que eu considerei no meu tratamento. Ok? Então, o que a gente pode ver aí? Pode entender muito mais a questão de Heidegger, mas eu vou só finalizar para voltar para Heidegger para dizer como é que ele vai discutir essa questão. Então, o modelo da psicologia baseada em evidências, quando é tomado, apropriado pela psicologia baseada, então, das práticas baseadas em evidências, é apropriado pela psicologia baseada em evidências, pode ser organizado nos seguintes passos, ainda de acordo com a APA. 1, levantamento das questões clínicas. Então, eu tenho que fazer um levantamento rol de todas as questões que aparecem na clínica. 2, busca pelas melhores evidências empíricas, principalmente em banco de dados que são voltados para profissionais atuantes e não para pesquisadores. E que isso reúna apenas, os pesquisadores reúnam apenas revisões da literatura. E 3, avaliação dos resultados da intervenção. Então, aí é proposta uma métrica, uma mensuração, que pode ser em qualquer nível de medida, nominal, ordinal ou intervalar. Ok? Bom, vamos. Heidegger, então, está fazendo os seminários de Zollikon nessa atmosfera. Nessa atmosfera, ele está fazendo esses seminários. Bom, os psiquiatras, quem já leu, sabe como essa discussão, esse debate de Heidegger com psiquiatras e psicoterapeutas é um debate intenso, porque Heidegger o tempo todo está mostrando para eles, olha, essa é uma forma de ver, mas não é a única forma. Então, toda a preocupação de Heidegger não era de dizer que essa forma de ver não tinha lugar nem validade. O que ele estava dizendo é assim, essa é apenas uma forma de ver. Mas essa, quando se toma a única forma de ver, obscurece qualquer outra possibilidade divisada de ver. Heidegger define o que ele considera evidência e meio que já... ele não diz que ele está dialogando com a psicologia, nem com as práticas baseadas em evidência, mas ele fala nos seminários o que ele considera evidência. E ele diz assim, fala, evidente, desver, evidere, igual a Kierkegaard, né? E nos seminários de Zollikon ele fala evidente, Offenbar em alemão, significa se tornarmos seu significado mais claro e o desdobrarmos, significa algo como notório, que vem de evidere, deixar-se ver, em grego, iluminar brilhantemente, mostrar-se a si mesmo. Logo, evidente, em seu sentido mais originário, é o que se mostra por si mesmo, sem necessariamente prescindir de metodologia, laboratório ou controle das variáveis,
ou mesmo de experimentação pautada de repetição. Bom, ele não diz isso em momento nenhum, mas quando você estuda as duas coisas, você vê, caramba, ele está conversando com esse domínio nesse momento histórico, ou dessa tentativa nesse momento histórico, de fazer valer apenas um modo de visada das coisas. E esse modo de visada das coisas, que vai se tornando hegemônico, e ele já vislumbrava isso, diz o quê? Diz que evidente é aquilo que se mostra, mas que se mostra positivamente, e, portanto, materialmente, e passível de quantificação. É isso que ele está dizendo. E ele diz assim: esse é um modo de ver, mas não é um único modo de ver. E o grande perigo de passar a ver desse modo é não ver mais de outro modo e perder de vista aquilo que se mostra mais originariamente. E aí ele vai trazer o exemplo dessa situação clínica. Então, eles são psiquiatras, eles tinham estudado no seminário anterior as alucinações. E um dos participantes, fazendo aquilo que a gente chama de supervisão com Heidegger, diz assim: um paciente esquizofrênico tem uma alucinação e diz: o sol nascendo na parede, à minha frente, sobre o astro, o sol, né? Havia um homem adormecido. Ok? E o psiquiatra pergunta: como esta alucinação deve ser compreendida na fenomenologia? E aí Heidegger diz: existem numerosos modos de presença daquilo que se dirige ao Dasein, a partir do aberto do seu mundo. Então, ele já quebra com essa discriminação entre alucinar e ver. E ele diz: no modo de abertura que todos nós somos, ao Dasein, várias coisas se apresentam na sua presença. E nesse rapaz que tem o diagnóstico de esquizofrenia, o que se apresenta para ele é esse sol e um rapaz, e um homem adormecido sobre esse sol. E continua e diz: esse paciente, em sua alucinação, só pode ver seu mundo através de um estar presente, imediato, sensoriamente perceptível de todos os fatos, porque ele não pode lidar com o presente ausente, porque ele não pode se mover livremente em seu mundo. Ok, vamos lá, qual é a história do rapaz e por que ele diz isso? Esse rapaz tem uma relação homoafetiva e ele vivia com esse outro rapaz e ele foi embora. Ele foi embora, sumiu da presença dele. Esse rapaz fica muito mal com a perda, né, com a ausência daquela pessoa que ele amava, e ele passa a ter essa alucinação em que o astro tem um homem deitado. E o que Heidegger interpreta, que desse modo ele fazia aquilo que era ausente, presente. Ok? Ou seja, sem necessidade de saber se é normal ou patológico o que esse rapaz vê, mas compreendendo qual é o sentido da experiência desse rapaz que vê o sol e em cima desse sol, esse homem deitado. Heidegger vai dizer: quão pouco o cérebro tem a ver realmente com ver. Olha o que ele está dizendo. O que ele vê tem pouco a ver com o cérebro, né? Vamos sair da perspectiva do concreto e vamos poder entender o sentido da experiência. Para a compreensão das alucinações, não se deve partir da diferenciação entre real e irreal, mas sim do exame do caráter de relação com o mundo em que o paciente se encontra naquele momento.
Bom, eu costumo brincar dizendo que Heidegger copiou isso de mim, porque eu sempre digo isso quando alguém fala assim, tem um paciente esquizofrênico e ele tem um delírio. Eu jogo fora o rótulo paciente esquizofrênico e digo, mas qual é o delírio? Né? Do mesmo jeito que alguém que sonha, mas qual é o sonho? E no que a pessoa relata o delírio e o sonho, eu vou vendo como aquilo se articula com a sua experiência, como aquilo se articula com o sentido da sua experiência. Nesse rapaz, essa experiência é uma experiência de dor frente ao ausente, que ele, por meio à sua alucinação, ao seu sonho, ao seu contar, ao seu lembrar, torna presente. Sem dúvida, a gente não tem dúvida nenhuma, que essa noção de evidência é a mais originária, mas que ela vai se perdendo na medida que esse ver originário implica em buscar sentido, é demorado. E essa busca exige de nós um pacientar, um estar junto ao outro, trazendo elementos na arte do bem perguntar, pacientando, para que a situação, o sentido da experiência possa aparecer para o outro. E tanto faz que seja uma lembrança, uma recordação, uma alucinação, um delírio, um sonho, ou um eu acho que vi. Não importa, como Heidegger diz, não importa para o psicólogo saber a diferença entre real e irreal, porque irreal e irreal fala de algo que pode ser verificável. Psicólogo existencial não é um detetive. Ele não precisa verificar, ele não precisa confirmar nada. Ele só precisa trabalhar por meio a algo que pode se tornar evidente, deixando aparecer o que é evidente para a experiência singular. Bom, Heidegger diz, algo que Nietzsche já havia dito, que, na verdade, quando se pensa na evidência em termos de evidência empírico-experimental e passível de quantificação e de objetivação, estamos trabalhando com a dicotomia sujeito e objeto. E nessa dicotomia, o próprio sujeito se torna objeto. E ele diz: essa é a vitória do método, que resguarda essa polaridade. Assim, com a vitória do método, o caminho certo e reto nos conduz à verdade. Mas nos conduz à verdade que não é a mais originária. E, na medida em que a evidência, numericamente e objetivamente confirmada, vai ganhando força, o que era imediatamente acessível foi aparecendo. E as práticas metodológicas ganharam força. Heidegger, no entanto, ele diz que é preciso estar atento. Aliás, ele diz nos seminários, logo no início, que ele não quer com seus seminários que os psicoterapeutas e psiquiatras se tornem filósofos. Longe disso. Os seminários dele não estão recheados de filosofia. Os seminários dele é um exercício de atenção. Ele quer que esses profissionais se tornem atentos. E é porque eles, tornando-se atentos, tornam visível o que parece de imediato inacessível. Por exemplo, esse paciente que via um homem deitado sob o sol, a princípio, o que era evidente é que era uma alucinação, ou seja, era irreal. Mas quando você trabalha no sentido de deixar que aquilo que de imediato parece inacessível, tornando-nos atentos, nós podemos tornar o inacessível em algo acessível. Então, veja bem, enquanto que
nas práticas baseadas em evidências. Dizia-se que era preciso um treinamento para que o psicoterapeuta pudesse repetir a sua prática. Heidegger vai dizer: cabe primeiro o exercício desta atenção. E só depois, então, podemos falar em método. Bom, para concluir, né, já estou chegando ao final, eu vou trazer rapidinho, né, para vocês poderem perguntar, um conto. Eu pensei assim, qual que eu vou apresentar? Eu fui selecionando vários, mas eu vou trazer um conto do Allan Poe, né? Eu ia trazer o Édipo, que também fala da questão do evidente, né? Que Édipo era um homem que via pela lógica como ninguém. Ele descobriu a piada, a metáfora da esfinge, e quando ela pergunta para ele qual é o animal que de dia anda com 4 pernas, à tarde com 2 e à noite com 3, ele disse: é o homem. Matou a charada. Olha, Édipo era muito bom nas evidências lógico-matemáticas. Ele pensava em termos da lógica como nenhum homem grego até então tinha pensado. Ele viu tudo que era evidente pela lógica, mas ele não viu o que era evidente na existência. Foi ele que não viu que havia matado o pai, casado com a mãe e constituído família com ela, mesmo que o oráculo tivesse o avisado que isso aconteceria. Quem viu não foi Édipo. Édipo vê pelas lógicas da prática baseada em evidência, ou seja, pela lógica. Mas o vidente, que era cego e que nunca descobriu o segredo da esfinge, viu que esse homem que havia assassinado o rei de Tebas era Édipo, seu filho. Ou seja, o próprio mito mostra para a gente que aquele que vê totalmente pela lógica, ele deixa de ver pela própria experiência, ao modo como a experiência se mostra. Aquele que só vê pela lógica, ok? Bom, mas o que Edgar Allan Poe nos conta na Carta Roubada, uma narrativa do século XIX, em que é roubada uma carta, né? Então, a rainha, alguém mandou uma carta para ela, e a carta, então, ela. Isso acontece na França, embora o Allan Poe fosse norte-americano. Então, a carta é roubada da rainha, e é roubada, a rainha vê quem roubou, né? Ela vê o lance que a carta é colocada no mensageiro, pelo mensageiro nos aposentos da rainha, e logo então entra um ministro, e o ministro troca o envelope. Ele põe um envelope que era igualzinho da carta e leva a carta roubada. A carta roubada, a gente supõe, o conto leva a crer que a carta roubada havia sido mandada por um amante da rainha. E o ministro, com aquela carta em mãos, manipulava a rainha e conseguia tudo o que ele queria, todas as promoções, todas as vantagens, tudo que o reinado poderia lhe oferecer, e a rainha se dobrava a ele. E o que acontece? Essa rainha, então, cansada disso, ela contrata os melhores detetives da França. E reza a lenda que os detetives franceses são os melhores detetives. Mas eles são os melhores porque eles possuem uma técnica e uma metodologia de procurar algo que foi roubado com tanta presteza que em nenhuma outra nacionalidade do mundo as pessoas teriam a mesma presteza. Esses detetives, então, franceses, procuram essa carta em todos os lugares que poderiam ser escondidos, né? Que a carta poderia ser escondida. Então, eles pegam os pés das cadeiras, tiram o assento e vê se naquele buraquinho a carta está. Bom, eles procuram tudo.
E eles procuram assim, eles esperavam uma hora, eles ofereciam festas, jantares para o ministro ia, e eles invadiam a casa do ministro e iam procurando, mas não achavam. Não achavam, e aí ele vai procurar justamente esse detetive do PAN, que já era aposentado, que já estava conversando com um colega, fumando cachimbo, tomando um vinho, e o delegado, então, vai procurar do PAN, porque ele disse, olha, a gente tem que encontrar essa carta. Eu não tenho mais como dizer para a rainha, ela me ofereceu, sei lá, 800 mil reais para eu achar essa carta, uma coisa que parecia muito fácil, mas eu não acho. E ele diz assim: a minha suspeita é que tem sido ministro. O ministro que não poderia esconder essa carta dessa forma, porque ele é um poeta, portanto, é um imbecil. É interessante que ele está falando, né, nesse pensamento cartesiano, que a poesia, a arte, a literatura não serve para nada. Bom, Dupin, então, disse assim, bom, esse ministro é matemático e poeta, né? E ele tem umas pistas e diz assim, o teu problema é que você negligenciou a inteligência do ministro. Aliás, você negligenciou o domínio dele da matemática, ou seja, ele conhece como se trata a evidência, e você negligenciou o poeta, que sabe lidar com a poesia, o que é da ordem da matemática. Eu diria que, nesse momento, ele está dizendo assim: o pensamento lógico tem seu lugar, mas o pensamento poético também tem. E se você alia o poético ao lógico, você tem muito mais chances de descobrir a carta roubada. Bom, ele volta lá, o delegado, com essa ideia, vasculha tudo outra vez, e o Dupin diz assim: você não acha interessante que ele saia e deixe vocês procurarem à vontade a carta? Isso é algo do poeta, que não trabalha com controle, ok? Então, vocês estão achando que estão controlando ele, mas ele é que está controlando vocês. Bom, mas ele não acha e ele desiste, e o Tupã fala, ok, eu vou procurar para você, mas eu quero 400 reais, eu quero a metade disso aí. E o delegado fica tentando negociar, e ele diz, olha, ou é assim ou não é. Não, 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 eu quero, não estou achando. Então, Tupã vai lá, vai no escritório do ministro, conversa com ele, e quando ele está conversando com o ministro, ele fica olhando todos os detalhes e vê a mesa do ministro toda arrumada, com os objetos na mão, e, olhando, ele vê um lugar onde antigamente se guardavam as cartas. Olha atentamente para as cartas e vê que tem um envelope que está dobrado e amassado. Então, primeiro se dobrou, depois se amassou, para dar a impressão de um envelope sem importância. Dupin tinha contratado alguém para dar uns tiros na rua. O ministro vai lá, dá os tiros, o ministro vai ver de onde vêm os tiros e Dupin troca a carta. Bom, devolve a carta roubada para a rainha. Moral da história. Quem quer ver pela lógica, não enxerga. É só vendo pela ordem da poesia, junto com a lógica, que você pode chegar àquilo que se mostra evidente na sua originalidade, o emprego da lógica, mas sem perder de vista aquilo que é evidente porque é passível de ser visto. É isso que eu queria falar para vocês. Obrigada. Pronto, abri para as perguntas agora, né? Tem que todo mundo engolir o suspiro. Pode começar a colocar suas perguntas.
enquanto se organiza, Ana, eu estou lembrando do comentário da professora lá de Portugal, lembrando assim que como é que a gente vai pensando sobre isso e como a maneira como ela fala tem a ver com assim também como é difícil se soltar, né? Tanto você do seu jeito de falar como a Renata defendendo as margens como lugar mais pertencente ao psicólogo, nem você falando a mesma coisa, quer dizer, a lógica, tudo isso é insuficiente, é preciso se soltar para a poesia, e pensando assim, como é difícil, num horizonte em que se busca evidências do ponto de vista científico, se soltar para esse tipo de pensamento, né? Como isso é desafiante. É. Inclusive, lá no webinar que a gente fez em Portugal, é, que eu nem falei em psicologia, só falei da psicologia e da psiquiatria, né? Como é que rapidamente a gente pensa que o outro está dizendo que o modo que a gente pensa não tem lugar, né? Eu tive que esclarecer para ela que não era, que a minha crítica era a medicalização da vida, né? Quando eu falei do canto das sereias, não estava dizendo que a psicologia cognitivo-comportamental que é o canto da sereia. Eu estava dizendo que o comprimido que alivia a minha dor que é o canto da sereia, é muito rápido, né? Então, é legal a gente toma o comprimido e passa a dor, né? É, é só isso, né? É, é o canto da sereia, mas é o canto da sereia que parou de tomar o comprimido, a dor volta. Eu vou ler aqui a pergunta da Luísa. Sei que nas raízes são diferentes, mas queria saber se de alguma forma se assemelha a verdade como veritas e a verdade como aletheia, a verdade como a ideia, como a lógica das evidências e a verdade aletheia como desvelamento de sentido Isso, para além simplesmente da lógica. isso mesmo, Luiz, é isso mesmo, é isso aí. E o que Heidegger vai falar sobre isso, né? Que originariamente a verdade era aletheia, ou seja, era aquilo que se desvela como sentido. Quando vai para o mundo latino, né? A aletheia em grego é traduzida por veritá, e veritá é correspondência. Veja, não é que não exista lugar para a verdade como correspondência. O problema é que quando a verdade como correspondência, e na medida que vai ganhando espaço, a verdade como aletheia desaparece. O que nós estamos falando, o que a Renata falou, o que eu trouxe, é assim, é uma tentativa de não deixar que o que Heidegger faz, que a verdade como aletheia, como sentido, como articulação de sentido, acabe desaparecendo. E aí, se desaparece, realmente não há mais espaço para o singular, a singularidade na sua criatividade, no seu poder criativo, seja lá onde ele estiver. Então, não vai mais haver lugar, e essa é a preocupação de Heidegger, quando ele fala do domínio da técnica. Kierkegaard levanta essa questão, mas ele não poderia ver tanto perigo nisso como Heidegger vê, porque Heidegger está vivendo esse momento. E ele diz: não podemos deixar de esquecer aquilo que é mais originário, que é o modo como o homem articula sentido, e que é aí que se encontra o caráter de liberdade. É isso mesmo, bem lembrado, eu não tinha me lembrado disso, não. Mas vou até anotar para colocar na minha apresentação lá em Portugal. Obrigada. Ana, o Vitor Ângelo Monteiro perguntou de onde você tirou esse exemplo e essa citação que você fez antes. Ficou muito curioso. Qual Imagino que tenha a... sido o final da sua palestra. Ah, não, isso daí. Eu queria ler a pergunta dele, peraí, porque se é do paciente esquizofrênico, tá aqui.
de onde tirou esse exemplo e essa citação que a senhora fez antes. Ah, tá. Esse é que eu fiz logo no início foi do seminário de Zólicon, do paciente esquizofrênico, foi do seminário de Zólicon, foi o seminário de 29 de novembro de 1961, tá? É quando ele já está conversando com... Para mim, é quando ele está dando supervisão. Os psiquiatras perguntam e ele responde, né? E aí é que eu digo, ele copiou de mim. Ele está fazendo como eu faço. Isso não se faz. Obviamente que não, que ele veio antes, né? Mas é muito parecido o modo de pensar nessas questões. Miriam, Carolina, quer ler? A Carolina também. Aí vem. É Pode porque falar, Elaine. Pode não, não falar. quero não, é porque o Vitor ficou lá em cima e foi passando, mas eu tinha visto, e ele botou de novo, aí eu falei, não é justo, eu vou falar o dele. Mas pode falar, Miriam, que eu estou aqui comendo. Tem uma pergunta, então, um comentário da Carolina Passos. No atendimento prestado vinculado a instituições públicas e ou médicas, é sempre solicitado o lugar do protocolo lógico da comprovação do diagnóstico para justificar o acompanhamento psicológico. E como fazer esse equilíbrio, né, entre essas duas visões que são complementares na prática? Porque na prática parece que sim, precisamos ser detetives. Renata, é para você. Eu acho que a gente está no lugar justamente de resguardar essa experiência, né? De tentar fazer frente a essa adequação, né? Inclusive, faz parte um pouco do nosso lugar interrogar essas necessidades e essas demandas, assim, né? O trabalho institucional o tempo todo tem isso, né? E a gente vai criando formas de tentar não responder, né? De forma que a nossa resposta recaia como uma sombra sobre a experiência daquele sujeito, né? Que é um pouco o que acontece, por exemplo, no uso do diagnóstico, né? A questão toda crítica que se coloca é que o diagnóstico ele acaba assumindo um lugar de identidade, que é o que a gente vem discutindo na lógica, na concreção categorial com Kierkegaard, né? E isso não é uma via de mão única, isso começa a fazer parte da nossa construção social. Então, as pessoas buscam ter um diagnóstico também, as pessoas buscam nomear o sofrimento delas, e o que a gente vai oferecendo como formas de nomear esse sofrimento acabam sendo muitas vezes reducionistas, né? A ponto de que a pessoa ela chega a se apresentando como o diagnóstico. Foi até o que eu acho que a Ana falou, né? Assim, o que que é o delírio? Não, tá, mas qual é o delírio? O que que é o delírio dele? Como é o delírio dele? O que que é um sujeito esquizofrênico, né? Mas espera aí, qual é o seu nome? O que você veio fazer aqui, né? Então, desestabilizar esse olhar que está cada vez mais cristalizado, fixado, é o nosso lugar de não ser detetive, mas é o nosso lugar pode ser da investigação existencial, da investigação fenomenológica, né? O problema é quando o diagnóstico ele é um construto operacional para um certo tipo de raciocínio, um certo tipo de trabalho, né? O problema é quando ele toma uma materialidade tal e que é o que está acontecendo. Inclusive, o manual foi criado para ser uma hipótese, mas ele não está sendo usado como hipótese. Ele está fazendo uma torção que diz uma verdade sobre aquele sujeito. Aquele sujeito pega aquilo para ele como uma identidade, e assim ele começa a se apresentar nas suas relações. E assim ele começa a corresponder, a pesquisar o que é ser bipolar, o que é ser esquizofrênico, o que é ser ansioso, e ele começa a corresponder àquilo que ele encontra. Então, isso vira um ciclo, né? E a gente vai interrogar, assim, se inclinando sobre a experiência e furando um pouco essa cristalização. E isso na relação terapêutica e isso na relação com a instituição, né? Porque só o fato da gente endereçar um outro olhar para esse indivíduo que se apresenta para a gente já tem efeitos. É essa aposta que a gente tem que fazer. A aposta no evidere que a gente tem falando aqui do Kierkegaard, do Heidegger, né? Enfim, é difícil, é um trabalho de construção, né? Mas
Eu diria, Renata, eu não tenho essa experiência de instituição, então não podia falar bonito igual você, mas eu diria que a gente precisa ser um pouquinho detetive do PAN, entender de lógica, mas poder ver para além da lógica, que eu acho assim que a gente leva vantagem, é só a gente saber usar essa vantagem. A gente conhece todas as categorias de diagnóstico com as quais as instituições veem as pessoas. A gente conhece, a gente sabe fazer isso. Mas a gente conhece um pouquinho mais. A gente tem um outro A adição. a adição, que eles não veem. Então, eu diria assim, uma resposta mais objetiva e mais assim, casca grossa, faça como o Dupan fez. Aprenda com ele. A gente aprende muito com a literatura, né? É verdade. Veja com os olhos de quem tem a técnica, mas saiba ver para além do modo de ver da técnica. Não é isso que a gente faz? É isso. E vou conversar com um psiquiatra que fala, pô, você entende muito de psicopatologia. Entendo. Mas tem outra coisa que eu vi. Quando eu vou levar qualquer situação clínica que eu atendo, não, você entende bastante de transtorno obsessivo compulsivo, né? Não, ok, mas olha, tem uma coisa aí. E aí você faz essa outra coisa. É, porque também preciso partir de onde o outro está também, né? Isso Exato. aí. Então, e aí na instituição, enfim, como na clínica no geral, a questão da adição do terapeuta, né? Essa possibilidade e essa capacidade de transitar entre as linguagens, né? Que é a questão até das margens, é o trânsito, né? A Exato. gente poder se deslocar para onde a experiência pede. Isso. Aí é que está o nosso olhar atento, né? Para ver onde a gente se posiciona, como a gente se posiciona, sabendo que dali a gente vai mudar. Aquilo ali vai mudar. E a gente não sabe para onde, Não sabe. né? Pois é atenção e entrega, né? É, Atenção e entrega. E isso vale para a Ana estava citando que a questão dos planos de saúde era já uma coisa proeminente nos Estados Unidos antes do ano 2000, e isso vale para isso que é implementado o tempo todo, quer dizer, a validação do trabalho psicológico, quando você trabalha nessa intermediada pelo Estado, pelo seguro-saúde, também passa por poder usar essa linguagem que eles usam. Mas saber usar essa linguagem sem achar isso como verdade é fundamental para você poder oferecer o serviço pelos mecanismos intermediados, pelos serviços de saúde, seguro de saúde, etc., mas, ao mesmo tempo, exercer um trabalho sem essa intermediação. Né? A pergunta do Vitor Ângelo é de que obra tirou esse exemplo e essa Foi o que citação. você respondeu, foi já que Tá. você respondeu. Essa você A já carta respondeu. roubada do Alan Poe, né? Não, foi antes do Zolicon. A Elaine disse, aí ele repetiu porque você queria saber. Ou foi a carta roubada, enfim, ele teve as duas respostas. Eu não sei Né? se eu tenho vários comentários, mas tem também o passarinho tá com a mão levantada. Tá bom. Vamos lá para o passarinho, depois a gente volta aí para o chat, para a gaiola do chat. Fala, passarinho. Entende muito sobre o trabalho da Renata, a explicação da nossa querida professora Ana Maria. A gente entende muito a necessidade do balizamento, né, das CIDs, dos DSMs da vida. Porque imagine só a gente lidando com uma doença mental e cada um falar a partir de sua verdade, sem um balizamento para tanto. Né? Seria samba do crioulo doido. Né? Mas o que a gente pode pensar é o que depreende o observador além de critérios diagnósticos, como é que fica? O que a gente consegue depreender além? Tá sem voz, está sem som. Depois do além, a gente parou de ouvir. Fica para este observador o que ele vê além de critérios diagnósticos, como é que fica? Esse caminho, desse entendimento além da ciência natural, né? Eu estava vendo aqui umas citações que eu usei outro dia num artigo do Russell,
E ele diz muito claramente, ele diz que a atitude intelectual natural está para a ciência natural, assim como a atitude intelectual filosófica está para a reflexão. Ela é reflexiva, e a reflexão pode contradizer o conhecimento da atitude natural. Então, é claro que a gente tem que se balizar pela ciência como fundamento, como baliza de fato, mas não podemos esquecer todavia, não podemos esquecer a reflexão e a intuição. Ele ainda diz que o conhecimento é, em todas as suas configurações, uma vivência psíquica. É conhecimento do sujeito que conhece. O conhecimento é, pois, apenas conhecimento humano, ligado às formas intelectuais humanas, incapaz de atingir a natureza das próprias coisas, as coisas em si mesmas. E sobre a intuição, ele diz que na intuição não nos é apresentado meramente o ver sensível, empírico, mas o ver em geral, como consciência doadora originária. Eu acho que isso nos remete exatamente ao que estamos falando, desse cuidado, deste viés poético que a gente tem que ver, porque o homem, com a sua velocidade de mudança, nos atinge toda hora, todo dia, todo minuto. A gente tem que ser muito rápido para esse entendimento. E esses pensamentos dos nossos teóricos, da fundamentação teórica de nossa abordagem, nos ajudam mais e mais. Era isso que eu queria contribuir, professora. Obrigada, Passarinho, pela contribuição. Agora, a Luciene fala: a verdade, como a letéia, é da ordem do acontecimento, do singular, da experiência, não passível de ser reproduzível, sem qualquer garantia de repetição. É, isso mesmo. Gabriela Franco disse: achei muito interessante. A Gabriela Franco e mais 3. Achei muito interessante que no último grupo de estudos a Ana também colocou um exemplo clínico sobre uma terapia que funcionou, ou seja, foi eficaz do ponto de vista adaptativo, mas não necessariamente desveladora. Isso mesmo. Carolina, perfeito. Matheus falou perfeita colocação e diz: me sinto interessando ao cliente numa instituição, me sinto meio infiltrada. Muito obrigada pelas palavras. Vitor Ângelo: é um desafio atual para os psis que não estão abarcados nas psicologias baseadas em evidências, em defender a legitimidade, a importância e a ciência, sim, que a nossa prática também tem. A sua fala, professora, foi muito perspicaz e me traz esperanças na minha prática e ao pensar no meu futuro profissional. Miriam, lê aí para mim, que minha voz está um pouquinho cansada. Posso ler aqui, vou ler. Nádia Castro falou: a Conceição Evaristo fala e escreve a partir de uma escrevivência, ao mesmo tempo em que elabora uma linguagem que se aproxima daquilo que ela está contando. Certa vez, uma pesquisadora a provocou, perguntando se a história dos povos negros, se a história dos povos negros havia só tristeza e final feliz. Então, ela escreve Insubmissas Lágrimas de Mulheres, em que ela escuta várias mulheres e faz um relato dessas histórias sem julgamento, mas fazendo aparecer para o leitor que, apesar de toda a dor, havia saída na vida daquelas mulheres. Ela mostra a resistência, a força, a esperança ativa. Poeticamente, ela mostra a vida, mas também mostra um mundo de possibilidades. Vou ler agora a Nicole. Como vocês veem o movimento de conscientização do autismo? Aqui na minha cidade vão fazendo uma corrida de rua pela Semana de Conscientização do Autismo. Ok. Renata, é uma pergunta. Eu vou falar a minha opinião, tá? Porque é só opinião mesmo. Eu penso que toda a prática de conscientização é muito importante, porque a gente, com essa cegueira que nos persegue, a gente acaba só vendo aquilo que a gente coloca como normal,
porque é o mais frequente. E, por exemplo, eu fiz esse trabalho com suicídio, né? Para a gente poder ver que, por meio de um trabalho de conscientização, as pessoas poderem ver que o suicídio existe. E, portanto, nós temos que aprender a ver os outros que nos cercam. Eu diria a mesma coisa para o autismo, a mesma coisa para o câncer de mama, para o câncer de próstata. O trabalho de conscientização de que aquela situação existe faz com que a gente possa ver o que é menos frequente. E isso também é um exercício de ver. Eu acho ótimo que se faça esse trabalho. Eu concordo com a Ana também, né? Eu acho que ali a gente está podendo ouvir as experiências de quem de direito, né? As experiências das pessoas que vivem desse lugar. Eu acho que é uma possibilidade de estarmos aí atentos e de estarmos, inclusive, questionando certas situações normativas, né? Quando a gente falou da dogmática, quando a gente falou da ética, poder dar espaço e escuta e se colocar atento para aprender com o que eles têm a dizer, né? Eu acho que é uma possibilidade de sair desse lugar também normativo, né? Normalizante, enfim. O Lucas está com a mão levantada. Diga, quanto tempo, hein, Lucas? Boa tarde, todos e todas. Muito tempo, fiquei 2 anos, até já vai entrar até no meu comentário, né? Eu fiquei 2 anos, fui residente da Fiocruz, eu fiquei 2 anos atolado na vida da residência e sinto que eu deixei um pouco de lado esse lugar da fenomenologia, da filosofia, e agora eu tô voltando. Aí foi revigorante, né? O vídeo do Feijó, a palavra da Renata. Eu acho que o meu comentário, não sei se chega a ser uma pergunta, né? Porque eu não acho que tem uma resposta objetiva de solução. Mas é mais no sentido de que agora eu estou trabalhando na Fiocruz lá, então rodeado de médicos e farmacêuticos, enfermeiros, o olhar bem biomédico é muito marcado, e eu tenho reparado como esse lugar das evidências já tem, de fato, assim, entrando no nosso campo, porque é muito comum um médico chegar perguntando se vai encaminhar para cognitivo comportamental, ou as pessoas que a gente chega para atender perguntando se é o ideal, porque leu na internet sobre as evidências. Então a gente fica nesse lugar de ter que sempre se provar. Eu, pelo menos, me senti nesse lugar de vez convocado, né? A responder do que eu sei que eu estou fazendo, o que que eu vou fazer com essa pessoa, com essa demanda. Então fica num lugar de como se fosse um charlatão, né? Uma coisa da pseudociência. Nós não somos os científicos, eles são. Então eu me sentia nesse incômodo de corresponder a essas demandas que apareciam, mas ouvindo tanto a Renata quanto a Feijó, acho que deu um ponto de esperança, né, como falaram aí nos comentários. Mas eu acho que seria mais isso, né? Eu acho que como tantos outros profissionais de outras áreas, mais biomédicas, já estão usando essa cartada, né, das evidências, como lidar com isso, né? E até as pessoas na clínica para atendimento já chegam também com essa coisa já pré-concebida que está muito alto na internet e tudo mais. Então, eu acho que fica esse desafio para gente, né? Acho que seria mais isso mesmo. E agradecer e matar a saudade mesmo desse espaço. Isso. Obrigada, Lucas. Nós já estamos chegando no final, né? Mas vamos responder pelo menos uma questão que está aqui, né? É, a Silvia foi ótima. Ela disse assim: psicologia é ciência e ponto. Eu concordo com você. Ciência, no sentido mais originário, é saber. A psicologia, como a gente faz, lógico que é uma modalidade de saber, de tomar ciência, de saber, então, é ciência e ponto, e é isso aí, e cada vez a gente ganha mais autonomia e defende. É ciência, Tanto mas que, é outra modalidade de saber. Fala. tanto que Kierkegaard se refere à ciência, à psicologia como ciência, e é A nisso que a gente psicologia. está se baseando. A gente está aqui num pré-congresso, a gente está discutindo ciência, né? Isso aí. E que a gente pode ainda um dia fazer outra live, ou sei lá como é o nome disso, webinar, cada hora tem um nome, e a gente pode discutir isso, né? As diferentes modalidades de ciência, porque é isso que está acontecendo. A modalidade da ciência experimental, empírico-experimental, está ganhando tanto espaço que não está deixando mais que se veja outras modalidades de saber, né? Como a poesia, por exemplo, como a literatura, como a psicologia que lê nas entrelinhas. Clarice Lispector. Roubei dela.
ou como diz Guimarães Rosa, poder ver o sentido, né? Ele fala de duas modalidades também de ver. Eu ia ver, mas eu procurei livro, eu nunca acho livro, nunca acho. É uma bagunça esses meus livros, é tudo misturado. A Elaine vem aqui, arruma. Quando ela volta, já está tudo desarrumado. Mas, enfim, é poder ver o que se apresenta literalmente e poder ver o que não é literal, mas que também mostra o sentido. É isso mesmo. Você queria responder, era a pergunta do Dácio? É, Vou ler aqui. Apesar de trabalhar com o singular, com o não replicável, é possível pensar em um monitoramento dos efeitos das práticas fenomenológicas existenciais como forma de encontrar um equilíbrio entre o lógico e o sensível? eu acho que foi assim que eu fechei, né? Eu falei, não é uma questão de abandonar o pensamento lógico, ele tem seu lugar, né? Mas não de abandonar o sensível, porque senão, se a gente abandona o lógico, a gente está na outra face da moeda. E se a gente entende tudo isso como uma moeda, moeda tem que ter cara e coroa, senão não é uma moeda, né? Ou é uma moeda incompleta. Eu penso que é isso, eu penso que a gente precisa poder dialogar tanto com aquilo que é da ordem da lógica, como com o que é da ordem do sensível. O João Paulo está com a mão levantada, não sei se dá tempo ainda dele falar. Não sei se é uma perguntinha rápida, João Paulo. É rápido, é mais um comentário. Um comentário no sentido, primeiro, de agradecer, que é sempre revigorante, foi o que o Lucas utilizou, é sempre um bom sol que entra volta e meia com este ambiente. E, portanto, o meu agradecimento, desde já. É mais um comentário, porque o que foi crescendo dentro de mim é como se houvesse aqui uma luta entre o estar do lado da procura da experiência, do tentar entender a experiência, versus do lado da prática baseada na evidência. Eu sou enfermeiro, venho do lado da prática da evidência e fui gradualmente caindo e colocando-me neste lugar. E eu vejo não propriamente como de oposição, tento ver mais como é que eu posso trabalhar com esta realidade que também está cá presente. E, portanto, mais do que um versus o outro, eu procuro é integrar o melhor que consigo e que sei estas duas realidades. Não é? No fundo, é o que eu vou tentando fazer e não propriamente de ir contra ou sentir como se fosse algo que me limita. É mais um conhecimento que eu posso eventualmente até olhar e perceber qual é que é a experiência do técnico quando olha para o diagnóstico, a experiência do utente quando olha para o diagnóstico. E, portanto, tento integrar aqui estas duas variáveis, reconhecendo que não é fácil, que é difícil e que faço muitas vezes mal feito. Mas, acima de tudo, é este comentário, sim. Obrigado. Obrigada, João Paulo. João Paulo vai estar no congresso? Sim. Ah, que bom. Que bom, vamos poder falar mais sobre isso lá, né? Muito legal. É legal isso que o João Paulo traz, né? Porque ele traz da experiência dele, dessa tentativa de integrar, porque é isso também, né? Cada profissional vai ter que tomar esse caminho singular de construir a sua forma possível, né? De atuar, de clinicar, de trabalhar diante desses saberes, né? Ainda mais na saúde mental, que são múltiplos, são complexos, muitas vezes são dissonantes, é poder transitar entre essas tensões, né? E com isso ir construindo a sua própria prática, que é o que o Lucas também falou um pouco, né? Então, interessante. É isso, É uma sim. fala interessante até para a gente ir fechando essa webinar, né? Mostrando justamente esses desafios e como é que, na prática, eles podem ser enfrentados, né? É porque a grande questão, acho que aí eu estou bem no viés heideggeriano, é não esquecer.
é um não esquecimento. É ficar numa prática e esquecer da outra. Heidegger não está dizendo que pensar assim é melhor do que pensar assado. Ele até diz, pensamento calculante, o pensamento meditante, eles estão aí, estão na vida, né? Eles têm o seu lugar. O grande problema é o esquecimento de um modo de pensar, né? E a gente tende ao esquecimento, a gente tende às polaridades. E mesmo quando você não está falando em termos de polaridade, se você não está num polo ou no outro, os dois polos acham que você está no polo oposto a ele. Não, olha só, eu estou na mediação, eu estou lembrando que existe lugar, que existe o pensamento que calcula e o pensamento que medita. O grande problema é o homem moderno esquecer do pensamento que medita. Heidegger está falando isso o tempo todo. Ele não está dizendo, ele não está dizendo que a técnica não tenha lugar. Claro que não. Ele não podia dizer isso, né? Afinal, ele andava de carro e de avião. Ele ia passar as férias na Itália. Então, ele andava. Mas a questão é não... O pensamento técnico é tão sedutor, ele promete tanto que vai resolver todos os problemas de mazelas do homem, que ele acaba esquecendo de meditar. Esse é o problema. E aí, ele diz, ele esquece da sua finitude. E quando ele esquece da finitude das coisas, ele desconhece medida. É isso. E é só um pouquinho mais para dizer que ele não é contra a técnica, né? Até porque senão ele cairia, né? A gente cairia no novo ideal, né? No novo Exato. ideal, no novo dogma, e aí a gente acaba reproduzindo aquilo que a gente está refletindo, né? Isso é, Meditando. E é um risco, viu? A gente cai nesse risco mesmo, a de gente criar toda novas imposições, novos ideais, né? Novas normas. isso. E julgando e agindo, né? Agindo e julgando Isso. contrariamente. E criando polaridades, rivalidades, né? É. Não é por aí, né? Bom, gente, o evento vai ficar disponível, né? Isso. A gente aqui deu uma amostra hoje o dia inteiro, né? Do que é a psicologia, do que vai ser o congresso, né? Vocês encontram muito do que foi discutido aí nos livros publicados pela Edições IFEM. A gente encontra o artigo, a apresentação da Renata, com outros elementos na revista Instantes. A gente ali tem boas discussões também da apresentação da Renata, que é sobre a margem, que é legal a gente ler isso, e as várias interpretações que se dá à margem. O que eu apresentei ainda não foi publicado, eu estou preparando ainda, né? Estou lambendo a cria, como eu gosto de dizer, e vou publicar depois, né? Mas ainda está muito, muito verde, precisa amadurecer. É isso. Então, isso. agradecer Ana Maria, Renata, por essa webinar e a vocês todos por estarem aqui dividindo esse pensamento e essas inquietações e se preparando. Estamos considerando que estamos todos aquecendo os tamborins para nos encontrarmos lá em Portugal, na Ilha da Madeira, em setembro. Estamos em abril ainda, e dá tempo para irmos nos preparando, para vocês também se prepararem para estarem conosco lá. Como a Ana disse, vamos pensar em outras webinars para manter essa discussão viva e, quem sabe, estimulando vocês a também arriscarem suas reflexões sobre isso e submeterem, porque estão abertas as submissões para o Congresso. Até, acho que 30 de abril, ainda os trabalhos podem ser submetidos, quem Não, quiser Miriam, apresentar. 14. 14 de abril? 14, Miriam. Você Ai, quer dar mais depois de tempo pro amanhã, povo? depois de amanhã. E eu queria também falar para vocês uma novidade de algo que parece que hoje ganhou mais concretude,
é que ano que vem o congresso que a gente também faz, mais ou menos de 5 em 5 anos, que é o latino-americano, e ele vai passando por vários países da América Latina, e ano que vem vai ser no Brasil e vai ser em Búzios, no final de outubro e início de novembro. E vai ser maravilhoso. Vocês levem biquíni, porque outubro, novembro já é ótimo, viu, João Paulo? Vem de sunga ou de calção, porque Búzios é lindíssimo, as praias são lindíssimas. Búzios é muito pequeno, dá para a gente visitar várias praias. E à noite tem uma rua, que eu não me lembro o nome da rua, mas Elaine vai lembrar, que é uma rua Rua das Pedras. Rua das Pedras, a Rua das Baladas lá, que vocês nunca vão me ver, porque na hora da balada eu já estou dormindo. É isso. Então, se preparem, né? Já que Portugal é muito caro, a passagem é muito cara, no Rio também não é tão barata, mas está programado para ser em Búzios. Só para lembrar, porque o primeiro lote acaba no dia 14 do Congresso, né? Mas a submissão finaliza no dia 30, tá? A submissão de trabalhos. E é isso, para Búzios estamos, daqui a pouco vamos mandar as primeiras informações, né, Ana? Quando tivermos. Já começamos a divulgar Isso. e pensar no tema. Se vocês tiverem sugestões, essa daí, que foi ideia lá do pessoal de Portugal, que foi pensar sobre a psicologia baseada em evidências, eu achei fantástico, porque é um tema que inquieta todo mundo, né? Porque a psicologia baseada em evidências está ganhando tanto volume, intensidade, notoriedade, que a gente fica pensando, então a psicologia que eu faço não presta, porque não é uma psicologia de evidências, mas da evidência fenomenológica e não da evidência empírica. Ok, Isso, gente. né, gente? Vamos finalizar, que daqui a pouco nós temos Cinema IFE, hein? Miriam Isso. vai discutir o filme Meu Pé Esquerdo, daqui a pouquinho, às 7 horas. Eu coloquei o link aqui já 5 vezes, porque vai entrando um monte Boa, de boa, boa. coisas. Coloquei o link aqui para vocês entrarem no cinema. Quem nunca veio, venha. Tá certo, tá, né? Veio, venha. Isso. Obrigada, Ana. Obrigada, Renata. Obrigada a Maravilhoso. todos que eu não nomeei, que foi aumentando, foram chegando mais tarde, Obrigada. mas vi a Márcia Noleto, vi a Silvia, minha colega do GT, enfim, a Débora, enfim. E todos que eu não falei foi por falta de tempo, porque tem muito estímulo aqui. Tchau, Obrigada, Ana, pelo convite. tchau. Obrigada, pessoal. Tchau. Beijo, gente. Obrigada. Beijo.